Bom dia a todos, bem-vindos ao Streets of Betting, fala-vos Miguel Ribeiro. Hoje temos um episódio diferente, temos um episódio totalmente em português, temos um episódio com o nome O Homem por Detrás da Máquina. E porquê? Porque esta indústria é uma máquina, esta indústria é violenta, é mecânica e temos alguém que nos vai falar na primeira pessoa de como é que conseguiu furar e chegar àquela franja pequena em que consegue influenciar, vender produtos, ajudar ao crescimento de outras pessoas, apostar, trabalhar nos sindicatos, trabalhar num broker e, portanto, ele é quase como faz tudo, não diria tudo, mas faz muita coisa, mas ao mesmo tempo temos o homem, não só a máquina, que foi aquilo que eu acabei de falar, mas temos o homem, temos o espírito, temos o pai de família, temos o amigo, temos o filho, temos o irmão, que nos deixa uma visão sobre o que é a indústria hoje no Brasil, o que é a indústria hoje em Portugal, o que é que espera que seja a indústria num horizonte curto e onde a maior preocupação é estarmos a criar seres humanos que acreditam nas ilusões e que vêm depositar as suas esperanças e os seus sonhos numa indústria que os pode engolir. Caros ouvintes, na primeira pessoa, Danilo Pereira. Streets of Betting é um podcast patrocinado pela Beta Pro, uma plataforma profissional para apostadores profissionais. O conteúdo deste programa é educacional e destina-se a maiores de 18 anos. Se tem ou teve problemas com o jogo, procure ajuda com um profissional. Hoje temos uma pessoa especial connosco, uma pessoa que é muito conhecida das comunidades portuguesa e brasileira, talvez um dos maiores nomes da indústria no momento, um dos maiores nomes da indústria de sempre, e que faz o favor de ser meu amigo e, portanto, achei que valia a pena todos termos um contacto na primeira pessoa com o Danilo José Pereira. Danilo, bom dia e obrigado por estares aqui no Streets of Betting. Grande cheque, obrigado, o prazer é todo meu, vamos conversar bastante aí, pra cima. Vamos embora. Então, olha, nós falámos aqui 30 segundos antes de começarmos o podcast. E a primeira coisa que eu gostava de fazer a pergunta, até porque o que nós pretendemos no Streets of Betting e nesta primeira série é deixar aqui um cadastro fiel daquilo que existe no ecossistema e de como é que o ecossistema funciona. E tu hoje em dia tens a tua imagem muito vincada às apostas como um apostador profissional, um apostador de sucesso, que trabalhas em várias áreas, portanto, não só apostas, não só trabalhas com sindicatos, como tens a tua própria formação. Mas antes de começarmos a entrar propriamente aí na massa, eu queria falar contigo exatamente como é que foi a tua vida quando tu fostes crescendo, como é que foi a tua infância? Eu tive uma infância, eu não posso chamar de uma infância pobre, mas também não tive grandes coisas em termos financeiros. Eu era aquele menino que gostava das coisas boas e para tê-las eu tinha que esperar um bom tempo. Agora, nunca passei fome, mas já passei alguns apertos, algumas necessidades na minha vida. Em termos que fogem do financeiro, mas que se tratam ali de pessoal, eu tive meu pai e minha mãe morando juntos por muitos anos, até o momento que meu pai saiu de casa. Tenho 2 irmãos que me ensinaram muito sobre como ser homem, né? Um irmão e uma irmã. Quando eu digo ser homem, eu digo ser o ser humano mesmo, digo valores, e eu acho que tudo, exatamente tudo que eu tenho na minha vida hoje é baseado nos valores que essas pessoas me ensinaram. Tanto eles quanto os meus amigos, as pessoas que cresceram comigo, que hoje muitas delas, apesar de terem me ensinado os melhores valores, não seguiram esses valores e se encontram em outras situações da vida, né, que são impostas. E a minha infância foi uma infância de um menino que estudava, que pingou em vários e vários colégios, não se adaptava na escola, tive uma vida escolar muito complicada, pouca gente sabe disso, mas eu fui
transferido de algumas escolas porque não era aceito. Eu não tinha paciência de ficar preso dentro de uma sala de aula, enfiado em um monte de livro, estudando. Eu fui aquele menino que teve o seu primeiro carro com 20 e poucos anos de idade, que na verdade era uma moto, né, um primeiro automóvel. Eu fui fazer uma faculdade quando eu tinha 22 anos e eu tranquei essa faculdade, desisti porque eu não gostava de estudar os livros. Depois fui concluir a minha faculdade muito mais para frente. Então eu fui um Danilo de altos e baixos, cheque. Eu fui um cara que quebrou paradigmas no sentido de mostrar para minha mãe que para ser alguém profissionalmente não necessariamente eu precisava seguir o que a sociedade brasileira me impunha. E eu fiz uma trajetória do meu jeito. Fui entender, fui estudar as apostas, os números, o jogo. Depois de alguns anos pingando no mercado de TI, tecnologia da informação. E esse foi o Danilo, por altos e baixos, acertos e erros. Um garoto ali dos anos 90 que ouvia muito Nirvana, Alice in Chains, gostava de rock and roll, mas ao mesmo tempo também gostava muito de ter sua própria personalidade e alguma rebeldia, vamos dizer assim. Fantástico resumo. Eu vou te interrompendo agora porque há aí bocadinhos que tu deixaste que eu quero tentar explorar aí um bocadinho mais, mas percebo por aquilo que disseste que a fundação da tua personalidade está assente em princípios éticos e morais e está muito ligada se calhar ao teu porto seguro que é a tua família. Ainda hoje quando falamos eu sei que a tua esposa e os teus filhos representam a parte mais importante do teu universo. E eu percebo que isso tem coisas, são coisas que te trazem, que trazes desde quase o berço, diria, quase da tua raiz. Mas nunca foste aquele miúdo que quis ser jogador de futebol no Brasil e portanto o teu grupo de amigos, admito que seja um grupo provavelmente até restrito e onde tu hoje em dia tens o teu anel de confiança. Tu, quando é que tu percebestes que era pelas apostas desportivas que tu querias chegar ao topo? Quando é que tu percebestes que este é o caminho que eu quero? Eu sempre fui apaixonado por futebol. Eu sempre joguei futebol, embora nunca tenha jogado profissionalmente. Eu sempre vivi isso, respirei isso, assistia todos os jogos, todos os campeonatos. Em algum momento, há 14 anos atrás, eu conhecia a propaganda das apostas esportivas e fui brincar, fui jogar, né? Como a gente chama de jogar aquilo que não conhece o jogo. Então jogava e por volta de 1 ou 2 meses jogando e perdendo, eu entendi em algum momento que era muito mais do que o jogo, que a verdade era que existiam números, esses números poderiam se traduzir em muito mais do que entretenimento, que é algo que a indústria vende e não é o fiel da balança. E eu aprendi nesse momento que, peraí, dá para fazer isso direito, dá para fazer isso com alguma metodologia e deve haver aqui algum espaço para se ganhar dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor. Nesse momento eu trabalhava, eu tinha um emprego ruim na época, trabalhava num call center de grandes empresas, pegava um ônibus fretado, acordava 4h30 da manhã, pegava um ônibus de 1h30, chegava no trabalho, saía, fazia faculdade, chegava em casa mais de meia-noite, tomava banho, comia, acordava 4h30 e começava tudo de novo. E aí nesse tempo eu falei, pera lá, eu acho que dá pra gente se aprofundar nisso. E aí eu virei a minha primeira chave, eu digo que 2 vezes eu virei a minha chave. A primeira foi nesse momento que eu entendi que dava pra fazer direito, estudar, tinha alguma coisa ali que eu não entendia como era, mas que existia, que eram as metodologias. E mais pra frente, a gente vai falar sobre isso, eu acredito, veio a minha segunda virada. Certo, mas eu muitas vezes falo com pessoas que estão a chegar aqui à indústria e eu canso-me de dizer a mesma coisa e vou voltar sempre a dizer a mesma coisa. Nós, os nossos pais, as nossas famílias, quando nós nascemos, eles querem que nós sejamos médicos, advogados, professores, polícias, juízes, e depois há aquelas que as pessoas têm que não são escolhas de carreira, mas que são escolhas ocasionais,
que são aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham na imobiliária, quer dizer, não vejo nenhum miúdo a dizer eu quero ser agente imobiliário, nem sabem o que é isso, mas como é que foi a tua mãe? Como é que foi a tua família? Como é que ela reage quando tu chegas lá e dizes, pessoal, eu estou aqui, eu quero seguir este caminho, eu vou fazer a minha vida por aqui? Como é que elas reagem? Eu tive sorte nessa parte, e ao mesmo tempo que eu tive sorte, eu também tive aí eu posso dizer que uma qualidade que eu tenho é de ser muito firme nas coisas que eu acredito, e apesar de eu ser uma pessoa que eu ouço tudo que me falam, eu pouco levo em consideração se eu realmente tiver certeza que eu tô do lado da verdade e da razão. Então eu tô querendo dizer o quê? Eu falei para minha mãe, para as pessoas que estavam próximas de mim, e todas elas me apoiaram, como me apoiaram em tudo que eu sempre fiz na minha vida. Eu sou um dos raros casos nas apostas que não tive uma barreira familiar quanto a isso. Mas se eu tivesse, e talvez até por isso eu não tenha tido a barreira, eu iria simplesmente falar, ok, obrigado, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero e ponto final. Eu sempre fui muito teimoso e, de certa forma, um pouco rebelde com as coisas a qual eu acreditava. Por isso que eu digo, Cheque, eu aprendi que para a gente poder encontrar a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade, a gente tem que sair da caixinha em algum momento. E eu já tinha saído da minha caixinha anos atrás, quando eu decidi que a escola a qual o Sistema Brasileiro de Educação, o MEC, produz, tem uma grande crítica quanto a isso, produz seres humanos encaixotados para a sociedade brasileira. Eu já tinha quebrado ali vários paradigmas de dizer para minha família que eu não entendia o sistema a qual a escola impunha para mim, de me colocar num sistema de notas e onde eu tenho que provar para uma sala de aula que eu posso ser o melhor aluno e tirar notas altas para ser um dia alguém num vestibular, numa faculdade e viver numa linha reta. Então eu já tinha passado por isso. Então quando eu contei isso para minha mãe, foi simplesmente contar. Eu não esperava uma objeção, e se eu tivesse essa objeção, sinto muito, obrigado, você é minha mãe, eu te ouço para a vida inteira, você é a pessoa que eu mais amo no mundo, mas eu vou fazer isso e pronto. Então eu nunca tive nenhum problema, Cheque, quanto a isso. É engraçado porque eu já ouvi pessoas que são profissionais e acho que é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que não teve resistência, não teve barreiras familiares, porque existe um estigma muito grande sobre o jogo, existe um estigma muito grande sobre quem vive das apostas desportivas ou até outro tipo de jogos. E como tu sabes, eu sofri uma barreira familiar porque eu gostava de jogar xadrez. Joguei xadrez quase até o campeonato de júniores semi-profissionalmente, e sempre tive muita resistência se eu quisesse seguir ou enverdar uma carreira por ali, e acho que é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que não teve barreira familiar. Acho isso muito interessante. Agora, passando um bocadinho aqui por cima, tu na altura estavas provavelmente a tua esposa ou tu, e se calhar não tinhas os teus filhos, e se tivesses, a tua decisão ia ser a mesma, por aquilo que disseste, não é? Uhum. Ias mesmo dar o mesmo salto, o mesmo mergulho, ias mergulhar no mesmo caminho. O teu caminho passou por Portugal. Tu começas nas apostas e estivemos juntos ali há algum tempo a falar ali em algumas coisas em Portugal, e onde eu lia muito daquilo que tu escrevias, não só do teu timão, como sobre futebol no Brasil. Aprendeste alguma coisa com Portugal? Aprendi praticamente, o meu início quase que inteiro foi em Portugal e em outros países também da Europa, né? Vou lembrar rapidinho a todo mundo que o Brasil hoje vive uma cena efusiva, absurdamente quente nas apostas, mas há 14 anos atrás nada disso acontecia, não existia, não tinha um apostador dentro do Brasil que pudesse colocar a cara, né? Ninguém sabia o que era aposta. Então eu não encontrava conteúdo por aqui. Naquela altura onde eu falei no começo que eu queria simplesmente aprender os métodos, eu não tinha como aprender aqui. Então eu fui fazer isso em fóruns de Portugal, em fóruns ingleses principalmente, e em espanhóis em geral. Então a minha passagem em Portugal ela é muito importante, muito. Assim, eu aprendi muita coisa, fiz grandes amizades. O primeiro sindicato que eu passei a trabalhar foi através de uma procura de alguma personalidade dentro desses fóruns. Então, enfim, eu sou muito grato a isso.
Hoje eu possuo um produto, o Arena Mais EV, ele é inspirado no início da minha carreira, ele está ali colocado justamente com os temperos que eu aprendi, e talvez por isso que ele seja tão identificado com o público. Isso foi muito importante para mim e até hoje. Nós chegámos a falar sobre o Arena Mais EV, até porque ele está inspirado nos fóruns que hoje em dia estão um bocadinho a morrer, não é? Tirando o teu que tu avançaste com ele no Brasil, mas o fórum é uma coisa que grande parte dos apostadores que hoje são profissionais ou semi-profissionais passaram por ele, cresceram por ele, leram e entenderam as coisas. E hoje em dia eu acho que dá-se muito pouca importância aos fóruns e dá-se muito mais importância a conteúdos muito mais imediatos. Eu acho que há pouca paciência para se ler com calma aquilo que está a ser escrito. E Inglaterra, como é que foi? Eu sei que passaste ali em Inglaterra um tempo bom até a altura em que, na altura, o Secret Betting Club do Peter te faz uma condecoração. Naquela altura eu já conhecia bastante gente, e uma das pessoas me disse assim um dia: cara, você é um tipster, trabalha no Brasil, mas lhe falta algo, lhe falta um selo, lhe falta uma certificação do seu serviço. E eu já conhecia Secret Betting Club, mas eu nunca dei o tamanho valor a eles, né? Nunca me liguei muito. E aí esse cara me disse: olha, eu tenho um contato lá dentro, eu posso tentar conseguir um review para o teu serviço. E resumindo, eu fiz o review, passei acho que 3 ou 4 meses, se eu não me engano, sendo avaliado. Depois desse período eu fui incluído, né, no pacote deles, então eles passavam a falar de mim nas revistas, até que, para minha surpresa, um grande dia, eu abri um e-mail e estava lá, meu nome na capa da revista, um guru tipster do Brasil, atinge a melhor rentabilidade do ano em todos os tipsters da plataforma. Eu falei, não é possível. E realmente, nesse ano, meu serviço tinha sido o serviço mais lucrativo e consegui me colocar ali também nos próximos anos no que eles chamam de Hall da Fama, entre um dos melhores serviços. E digo isso, né, com muito orgulho, mas não digo isso para me engrandecer. Eu acho que o tamanho das nossas conquistas, elas são individuais. Elas falam por si. Eu digo isso porque as pessoas precisam começar a acreditar um pouco mais na potência da cena das apostas, né? Tem muitos apostadores muito bons que se escondem quando existem revistas, fóruns, mídia, sites, YouTubes, Instagrams que podem te ajudar a alavancar a tua marca, teu nome. E acho que Blogabets, enfim, as pessoas precisam começar a acreditar um pouco mais. Essa foi uma grande virada de chave no meu nome. Passei a ser conhecido por muita gente, Jack. E hoje em dia, das tuas maiores imagens de marca é o teu curso. Ou seja, no fundo, o teu curso por onde já passaram, se calhar, não sei, mas eu vou arriscar milhares, não sei quantos alunos já deves ter tido neste momento, mas acredito que algumas centenas certamente. E no teu curso tu transmites um pouco dos conhecimentos que foste adquirindo ao longo do tempo. Eu não sei se queres falar um pouco sobre isso. Eu sei que vais começar agora uma turma nova. O que é que queres dizer às pessoas sobre aquilo que se faz no curso do Aposta de Valor? O treinamento Aposta de Valor formou mesmo 3.100 pessoas. Até esse momento a gente está na 14ª turma. E é o que eu digo para todo mundo: se eu tivesse feito uma mensagem diferente da mensagem a qual eu vendo, eu teria formado 50, 100 mil alunos. A mensagem do curso é: você entra para um universo onde 3% do mundo é lucrativo, é um sistema, é uma indústria dificílima, que normalmente vai ter sempre vantagem contra o apostador, e que se você acredita que você quer viver disso, quer ter esse hobby ou esse job part-time, que seja, você precisa dos métodos, né? E eu não sou o único a poder te ensinar isso, mas eu criei um sistema de 7 módulos e que conta com uma tabela de Fairline para você poder precificar, inclusive cedida também pelo meu grande amigo Cheque para Over e Under, uma tabela magnífica. E isso eu digo para as pessoas o seguinte: se você quer dinheiro fácil, se você quer comprar algo que vai te dar retorno, não compre o meu treinamento, muito longe disso.
Você não vai ganhar nada, você ainda vai me dar dinheiro. Agora, se você acredita que você quer viver disso um dia e quer estudar Certo. do jeito que eu estudei, se ralar, acordar cedo, estudar e fazer as aulas e cada vez mais caprichar, e nem assim eu te garanto que você vai ser lucrativo, porque você precisa de você. Não é só uma receita de bolo. Então esse é o treinamento aposta de valor, cheque. Por isso que eu digo que com essa mensagem de vendas eu vendi 3 mil. Se eu tivesse vendido uma mensagem 10% mais agressiva, como o Brasil vende hoje, e essa é uma crítica que eu tenho, eu preciso de um podcast só para falar sobre isso. O Brasil agora está um lixo sobre a cena das apostas. Eu teria vendido 1 milhão de cursos numa semana. Eu vou explorar isso porque eu tenho uma opinião muito parecida com a tua. Eu acho, e já transmiti isto em vários fóruns, inclusive há pouco tempo, com o Rodrigo Disconzi, fez o favor de me convidar para uma conversa num podcast, e eu transmiti também um bocadinho isso. Eu não quero entrar em bate-bocas com ninguém, eu não sou ninguém, mas eu tenho um bocadinho a percepção que existe muita cópia de muita coisa no Brasil, e que as coisas podiam ser um bocadinho diferentes. Antes de entrarmos no tema do Brasil e no tema, eu vou fazer uma pergunta que tenho que fazer, porque é uma pergunta que me interessa fazer. Aliás, é para mim a pergunta mais importante de todo este programa. Tu és o que és hoje, estás onde estás hoje, porque tu fostes agarrando armas e metendo as armas aí no teu cinturão, e quando chegastes aqui disseste à tua mãe: eu vou seguir aquele caminho, é aquele caminho que eu quero, mas eu tenho estas armas aqui. Tu sabias que tinhas as armas. E nós somos um bocadinho isso. Nós hoje, como apostadores, quem é lucrativo tem consigo não só os princípios éticos e morais, o cinturão das famílias que tem para lhes dar a força psicológica que é precisa nos momentos das variâncias negativas, mas sobretudo tu trazes um cinturão de equipagem que te permitiu ser melhor que os demais e ser melhor que o mercado e destacar-te no mercado. É uma excelente... Eu só quero contextualizar. Tu achas que toda a gente está preparado para isso, ou achas que há pessoas que têm que perceber quais são as armas que trazem para o jogo e perceber com isso como é que vão jogar o jogo? É isso. Mas a gente pergunta porque isso traz uma reflexão muito grande e não dá para responder em uma linha única. Basicamente, eu digo que para o ser humano ter sucesso na vida, ele tem que ter valores e principalmente ele tem que estar ligado a pessoas que vão lhe impulsionar. Tudo que eu tenho hoje, a empresa, produtos, carreira, dinheiro, qualidade de vida, uma família maravilhosa, isso não é o Danilo, né? Isso não é o Danilo que conquistou. São as pessoas à minha volta que conquistaram junto comigo. O Aposta de Valor, ele é um time hoje com 27 colaboradores, e sem esses caras aí do meu lado, eu seria apenas um grande apostador com muito dinheiro no bolso. Hoje eu tenho uma grande empresa, uma grande família, sou uma pessoa feliz, tenho liderança, empreendedorismo, porque as pessoas estão comigo. Então, assim, essa equipe, essas pessoas que estão ao meu lado dia a dia aprendendo e me ensinando, elas são resultado do meu sucesso. Eu devo o meu sucesso a essas pessoas, senão eu teria um outro tipo de sucesso, meio sucesso. Então a sua pergunta a resposta mais clara é: você não basta saber jogar o jogo, você tem que saber o momento de jogar, o momento de entrar, o momento de sair. Você tem que ter um pouco de empreendedorismo, mesmo sendo apenas um apostador, para você lançar um serviço de tipster, para você ter essas armas nas suas mãos, você tem que entender a cena. Se você entra num timing errado para propor alguma coisa errada para o mercado, você pode tomar um blackout, o mercado pode te queimar. A mensagem que você vai propagar muitas vezes na sua cabeça é a mensagem ideal, mas não é aquilo que o mercado quer ouvir naquele momento. E isso tem tudo a ver com o que a gente passa hoje. Um monte de gente falando mensagens absurdas para pessoas que não estão preparadas para ouvir isso. Exatamente. Cheque, eu escalei uma escada mais ou menos no seguinte sentido. Eu aprendi a trabalhar com as apostas, eu me tornei lucrativo, eu fiz uma base de amizade muito forte em cima de um network, daí eu comecei a ter estofo financeiro para criar uma empresa. Dentro dessa empresa eu coloquei N produtos nas prateleiras e fui dosando qual que era o produto que o mercado mais precisava ter no momento ideal e fui dando determinada energia para cada um deles. Até o momento que a gente conseguiu construir uma esteira de produtos e que agora as pessoas conseguem
o meu time consegue liderar cada um dos produtos de forma individual. Eu acho que o pulo do gato nessa história toda é esse: colocar as pessoas certas para fazer as coisas certas no momento certo. E acho que isso tem a ver com o que você me perguntou de saber usar as armas. Eu acho que eu queria direcionar a pergunta também naquele sentido em que eu acho, e vejo isto muitas vezes, e cheguei a comentar com uma pessoa, para falar aqui que ele não se vai importar, cheguei a comentar com o Rafael, que é um dos teus melhores amigos, que há pessoas que eu vejo que dão o salto rapidamente, depressa demais, porque querem vender tips depressa demais, porque têm um ano disto e querem vender tips e eu acho que às vezes essas pessoas, eu vejo algumas coisas e vejo que eles não estão preparados para entrar num mercado que é muito mais agressivo hoje do que era há 14 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje é muito veloz, as coisas mudam rapidamente e há demasiada gente a tentar copiar. Eu vou falar aqui do Danilo Pereira, mas há muita gente a querer chegar ao mercado e arranjar o nome deles no mercado, e eu acho que isso é um bocadinho perigoso para quem quer enverdar por isso. Mas agora, como há uma expressão que eu gosto muito, nos brasileiros, e que é aquela expressão em que aí o buraco é mais em baixo, vamos falar do Brasil. O buraco aí é mais em baixo, eu não posso falar, mas tu podes. Como é que tu vês a indústria neste momento no Brasil e como é que tu vês a indústria daqui a 2, 3 anos no Brasil? O Brasil hoje ele vive aquele momento do boom das apostas, né? A gente viveu o pré-boom, que eu falava isso há 2 anos atrás, que a gente tinha tudo para crescer, como cena. A gente cresceu no sentido de evolução técnica, né? Muitos conteúdos, muita gente boa trabalhando no Brasil. As pessoas despertaram, a indústria despertou, isso que é o mais importante de tudo. Muitas casas de aposta, muitas pessoas influentes de todo mundo trabalhando no Brasil. Todos os dias eu recebo e-mails de novos parceiros, pessoas grandes. Eu vejo inclusive bons country managers aqui sendo direcionados para o Brasil, pessoas que estavam direcionadas para Londres, para outros cantos do mundo, vindo trabalhar com o Brasil, porque entenderam que o Brasil é um universo à parte. Eu gosto muito de falar isso, muitas conversas com o Alberoni, por exemplo. Trabalhar no Brasil como afiliado é um desafio e tanto. O brasileiro ele não consome o mesmo produto que o mundo consome, ele não aceita a mesma mensagem do mundo, ele tem outros requerimentos para você poder cair no gosto brasileiro. Não adianta trazer um produto engessado de fora que não vai funcionar no Brasil. E a indústria vai se moldando, Cheque. Eu vejo a indústria aprendendo a lidar com isso, novos produtos aparecendo todos os dias. O grande problema, que aqui fica a minha crítica, é que o Brasil, infelizmente, é um país de grandes aproveitadores, tanto dos próprios políticos, quanto dos empresários e do povo. Então a gente vive um momento hoje de um monte de gente que não é apostadora, blogueiros, artistas. Você abre o Instagram, você vê pessoas da comédia que fazem stand-up venderem tips. E aí eu não estou exagerando, tem atores globais, inclusive, de grandes emissoras aqui do Brasil, cantores sertanejos, que agora viraram apostadores. Então eles lançam... Não fazia ideia. É um absurdo. Eles lançam um serviço de tips, contratando alguém para fazer isso no background, e arrastam 5, 10, 15, 20 mil pessoas semanalmente para consumir esse produto. E aí, o grande problema disso é um estudo de marketing que nós fizemos aqui na nossa empresa, que é o famoso funil, né? Quando eu comecei, Cheque, a minha empresa recebia muitos leads de apostadores que iniciavam numa categoria mais básica, em universo europeu, com outras metodologias, e que conheciam o meu trabalho e queriam se aprofundar em handicap asiático, precificação, enfim. Hoje a história começa a mudar. A gente tem uma série de pessoas quebrando a banca, seguindo esses novos influenciadores, com promessas de marketing ridículas, de agressiva, quebrando e dizendo que as apostas não prestam, que não dá dinheiro, que é vício, que é gambling. Enquanto a gente fazia um trabalho de formiguinha para provar o contrário, lançando conteúdos didáticos, estruturando a cena brasileira, chegou agora uma enxurrada de na vitrine do consumidor, falando para ele que o atalho é alavancagem de banca, é ganhar dinheiro do sofá, é comprar um serviço vitalício de um robô de não sei o que vai te dar um bot milionário. E aí, todos pagamos por isso, né? A indústria paga por isso, não tem turnover como poderia ter,
O grande influenciador paga por isso, porque a gente recebe menos pessoas na nossa base para ensinar, para aprender, e o próprio mercado deixa de evoluir com isso, porque com isso vem o vício, vem as dores, vem a saúde mental prejudicada de tantas pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo, e a gente toma um downgrade muito grande no momento de evolução do Brasil. E para finalizar, eu vejo o Brasil daqui a 2 anos tendo que decidir aonde quer parar. Se a gente continuar com a indústria se enchendo de porcaria como está acontecendo hoje, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ter muitos bookmakers aqui trabalhando, fervendo, uma indústria forte, mas a gente vai continuar com o jogo clandestino, com o jogo não regulado da maneira como deveria ser. A gente vai ter um grande problema com vício e não sei se o Brasil está preparado para estruturar psiquiatricamente tantas pessoas que vão ter problemas com isso. Isso me preocupa. Então acho que o Brasil vai ter que passar por um momento de decisão aí e isso é uma categoria onde os influenciadores precisam se responsabilizar e começar a passar uma mensagem um pouco diferente do que vem passando nos últimos meses. Aí essa é uma grande crítica que eu deixo para a galera. É verdade. Eu, por acaso, eu tenho, como tu sabes, já vários episódios gravados deste podcast. E um dos que gravei, um dos últimos que gravei, que vai sair antes do teu, provavelmente, ou então logo a seguir, vai ser com 2 pessoas que tiveram problemas de jogo, uma delas brasileira. Epá, e os testemunhos, eu tremi quando ouvi o relato das pessoas, quando ouvi as coisas que elas fizeram, eu tremi. Mas eu queria te dizer agora que nós estamos a entrar na terceira vida de Danilo Pereira. Portanto, houve a primeira vida até ao início do gambling, houve a segunda vida com a estruturação da tua empresa, da tua equipa, também da tua família, e agora vais dar mais um pulo do gato, vens fazer-me companhia aqui para este país. Não sei se eu vou ficar por cá, porque se calhar isto é pequeno para os dois, eu se calhar salto fora, mas como tu vens para cá e eu queria que tu falasses um bocadinho sobre a tua expectativa e no fundo aquilo que tu podes tentar ajudar aqui os portugueses. Olha, Pichek, eu vou para Portugal por 2 motivos. O primeiro, que infelizmente o meu país não passa por um bom momento e eu não acho que vai passar por um bom momento tão cedo. Então eu saio do Brasil pelo momento político, pelo momento cultural. Eu tenho muitos grandes amigos aqui, eu amo o meu país, mas a gente está hoje no fundo do poço, essa é a verdade. O Brasil passa por uma crise educacional, cultural, social, de valores invertidos. Agora eu vou fazer um desabafo aqui para quem estiver me ouvindo. Eu não aguento mais andar de carro blindado na rua, sem ter segurança. Tenho que levar meu filho para a escola com segurança do lado, e eu vivo numa bolha hoje. Eu moro numa cidade onde eu tenho segurança, mas se eu cruzar a estrada eu não tenho mais, e eu não quero isso para minha vida. Eu amo o meu país, mas eu preciso e eu acho que eu mereço viver num lugar melhor. E por que Portugal e não a Inglaterra, e não a Espanha, e não qualquer outro lugar? Eu sou muito grato a tudo que me deram aí. Eu sou muito identificado com a cultura portuguesa, eu tenho familiar também português, eu tenho muitas amizades, eu não preciso nem abrir o meu celular para pedir alguma coisa. As pessoas de Portugal são extremamente receptivas. É um país que parece que eu já vivi aí em outras vidas, eu não tenho dúvida disso. Eu sou espírita a propósito, e assim, eu me identifico demais com tudo daí. Eu quero poder ter uma qualidade de vida melhor, eu quero poder colocar minha família num lugar muito melhor, eu quero poder estar na Europa, eu quero poder viajar com tranquilidade, ter segurança, e eu quero profissionalmente trabalhar para poder ajudar Portugal a crescer do jeito que eu vi um dia, quando eu frequentava os fóruns, quando tudo era de uma outra maneira, embora não fosse a melhor, mas ainda assim era diferente. Então eu quero poder fazer parte dessa cena, eu quero poder ajudar as pessoas, ajudar o governo, ajudar a indústria, enfim, eu quero ir para aí, viver melhor e poder trabalhar. E eu só posso agradecer, cara. Eu até aproveito aqui, não sei quantas pessoas vão me ouvir, mas eu nunca tive uma queixa, um problema, uma reclamação, nada que envolva os portugueses. Muito pelo contrário, são pessoas maravilhosas que iluminam a minha vida até hoje.
E eu não tô falando isso da boca para fora, porque eu não tenho que conquistar ninguém, eu tô dizendo isso de sinceridade, porque eu não vejo a hora de chegar e poder mudar a minha vida, cara, é isso que eu espero. E vais ver que vais ser muito bem recebido, porque nós em Portugal, nós sabemos receber bem, é um país aqui à beira-mar plantado e estamos muito habituados a receber, e há uma grande comunidade brasileira em Portugal e no geral ela é muito bem recebida e é muito acarinhada, e tu, como um influenciador, um apostador, um empresário, um pedagogo e provavelmente qualquer dia como líder também daqui da comunidade de apostadores, porque vais ser um líder natural, sempre assim o fostes. As pessoas lideram porque têm características que as outras as seguem, e não é porque sejam mais bonitos, mas eu estou muito ansioso para que tu venhas dar aqui também uma virada de chave. Estamos quase a acabar aqui o nosso podcast. Eu vou-te deixar uma última pergunta, porque é uma pergunta que eu penso para mim mesmo também. E queria saber a tua resposta, que é basicamente isto: tu vês o teu filho com as mesmas características para um dia poderem levar o teu negócio, ou tu queres fazer o possível para ele nunca poder chegar ao pé de ti como tu chegaste ao pé da tua mãe e dizer, pai, eu quero seguir este caminho? Que pergunta maravilhosa. Eu vou responder da seguinte maneira: eu até os meus 20 anos de idade, 21, eu não tinha a menor ideia do que eu seria na minha vida. Aí com 22, eu comecei no mercado de TI, numa empresa muito melhor, eu achava que eu iria viver disso. Aos 20 e poucos, um pouco mais, eu já queria me tornar um apostador, e assim eu fiz. Então, eu acho que, aliás, as pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida, elas nunca tiveram ideia do que elas seriam e simplesmente seguiram as oportunidades que o universo lhe deu. Então eu vou fazer a mesma coisa com meu filho, eu vou deixar ele ser livre para ele tomar qualquer tipo de decisão. Se ele quiser jogar futebol, jogar tênis, se ele quiser ser um empresário, se ele quiser criar cavalos, aquilo que ele quiser, eu vou fazer a vontade dele. E da minha parte, se um dia ele virar, olha, pai, eu quero ser apostador, eu quero continuar com os teus negócios, eu quero criar uma aposta de valor 2, eu quero viver disso, é muito bem-vindo, como também se ele não quiser. Então eu vou deixar isso livre. E pra mim, Cheque, de verdade, eu não tenho pretensão eu não sou aquele paizão que vai criar o filho e vai falar, você vai seguir as coisas que eu fiz. Muito pelo contrário. Claro. Eu espero que ele encontre a felicidade dele como eu encontrei a minha. É isso pra mim que isto vai ficar gravado, espero, por muitos anos. Ele pode sempre recorrer a esta gravação e um dia cobrar-te. E agora que vais chegar a Portugal, a última pergunta para encerrarmos o podcast, que eu acho que foi muito melhor do que aquilo que qualquer um de nós estava à espera. Danilo, vais para Portugal. Benfica, Sporting ou Porto? Rapidamente. Porto! E assim ficamos com mais um testemunho de uma pessoa que vem para Portugal e que não vai voltar aqui ao podcast. Um grande abraço a todos. A ti especial, Danilo, muito obrigado. Valeu, um grande beijo.